Nesse momento, Ethereum abaixo de $2.100 e enquanto alguns comentam que seria o início do seu fim, outros falam de semelhanças bullish com o Netflix. Mas afinal, o Ethereum morreu? No vídeo de hoje a gente fala exatamente sobre isso. Eu trago um estudo de mercado com dados atualizados, dados on-chain e tudo isso é logo após a vinheta. Eu te encontro já já. Seja muito bem-vindo, família. Você está mais uma vez aqui na Liga Cripto comigo, que me chamo Mário. Muito prazer, caso você não me conheça. E eu já te peço logo de início aquele like chabazinho, aquele like família, para ajudar a Liga Cripto a espalhar esse conteúdo YouTube afora. Se você não for inscrito, não espere mais nada. Já se inscreva, ative o sininho e desfrute de conteúdos como esse, assim como análise técnica, análise on-chain, tudo que nós temos aqui diariamente, beleza? Então, ativou o sininho, se inscreveu, deixou o like, vamos falar de Ethereum. Família, nessa apresentação eu trago aqui 10 slides, é uma apresentação até enxuta, mas a ideia é a gente abordar com qualidade essa discussão. Então, como primeiro ponto para a gente olhar por trás da narrativa, por que as pessoas hoje acreditam que o Ethereum morreu? Então, como primeiro ponto, a gente tem concorrência crescente, a gente tem Solana, BNB, outras redes que ganharam usuários e desenvolvedores e oferecem taxas muito mais baixas e transações mais rápidas. Isso é inegável. A má performance de preço. Em 2024, o Ethereum caiu 77% em relação ao Bitcoin. No pico, a Solana processava 218% do volume de negociações descentralizadas do Ethereum. Além disso, confusão nas atualizações. O Ethereum passou por mudanças técnicas seguidas, mas sem uma narrativa clara para o investidor comum entender o porquê dessas mudanças. A gente teve também o fenômeno da fragmentação de L2, as redes de segunda camada, como Arbitrum, Base, entre outras, crescem tanto que dividiram a liquidez desse mercado, né, EVM, digamos assim. E, com isso, elas reduziram a receita de taxas da rede principal. Narrativa incerta. Ao contrário do Bitcoin, que é o ouro digital, e o Ethereum já foi uma espécie de prata, assim como a Litecoin lá no início, o Ethereum ele era um pouco mais complexo de se explicar. E isso afasta investidores novos, principalmente porque a principal definição dele é que seria algo relacionado a TradFi ou DeFi em geral. E como eu disse, a gente teve nesses setores uma grande concorrência crescente. Então, família, em contrapartida desse ar de dúvida, desse movimento coloca em xeque o Ethereum, a gente tem outros que dizem uma mensagem diferente. O smart money ele está saindo das exchanges em silêncio. Isso é uma fonte do CryptoQuant e do Sentiment. Então, de 32 para menos de 5%. Em 2021, havia 32% do Ethereum disponível para negociação em exchanges. Hoje caiu para menos de 5%, o menor nível registrado desde 2016, tá? 15,3 milhões de Ethereums retirados saíram das corretoras, complementando esse dado de 32 para menos de 5%. Esse Ethereum ele não está sendo vendido, ele está sendo guardado em carteiras próprias, em staking ou fundos institucionais. Além disso, um potencial de escassez abrupta. Quando há pouco Ethereum disponível para venda, qualquer aumento de demanda pode gerar uma alta rápida e violenta de preço. E me parece que é exatamente isso que o Smart Money pode estar antecipando. Se você acredita que não, dá uma olhadinha nesse próximo slide. Baleias acumulando enquanto o varejo vende, dado on-chain. No Q4 de 2025, grandes investidores acumularam 934 mil Ethereums aproximadamente. No mesmo período, investidores varejos venderam apenas 1.041 Ethereums. Então a gente teve um total de 528 mil Ethereums comprado por baleias. A gente teve, reforçando o dado do slide anterior, um mínimo histórico de Ethereum disponível para compra e venda em exchanges. 70% do Ethereum foi para carteiras frias. 7 em a cada 10 grandes transferências de Ethereum no Q4 de 2025 foram para carteiras offline, cold storage, guardando para o longo prazo, sem intenção de venda. E
11% do supply hoje disponível está com instituições. Os ETFs aprovados nos Estados Unidos e empresas usando o Ethereum como reserva já controlam quase 11% de todo o Ethereum em circulação, fonte do CryptoSlate. E aí, família, agora quando a gente aborda um pouco daquele quadrinho inicial da concorrência crescente, o Ethereum ele segue vivo, mas é a Solana hoje que lidera o volume de DEXs. E como eu digo aqui, tá tudo bem. Cada rede hoje ela tem um papel mais específico, tá? Então, vamos lá. A Solana, como eu disse, ela lidera em volume de DEXs, taxas de centavos, alta velocidade, domina o mercado de trading especulativo, meme coins, tokens varejo. Isso é real e não deve ser ignorado. Então, só para vocês terem ideia, se a gente somar o volume da base, da Arbitrum e da Ethereum Mainnet, da rede principal, a gente tem aproximadamente 109 bilhões de dólares, que é próximo da Solana, mas ainda é abaixo. Por fim, família, e aí que entra uma das principais forças do Ethereum hoje, o Ethereum domina onde importa para TradFi ou finanças tradicionais. Em RWA, 56% do mercado global, algo em torno de 19 bilhões de dólares, e em stablecoins, 168 bilhões de dólares e 55% do total global está presente na rede do Ethereum. A gente está falando de um TVL de 44 bilhões quando a gente fala de DeFi. Então, o capital institucional ele não vai para onde há mais meme coin necessariamente. Ele vai para onde há mais segurança e liquidez profunda. Por isso que eu digo que, apesar do fraco desempenho de preço do Ethereum, e inclusive eu ainda acho que ele pode cair mais, a gente vai falar disso no slide à frente, os fundamentos do Ethereum eles nunca foram tão sólidos. Por baixo do pessimismo, os números contam outra história. Então, a gente tem 56% do mercado global de tokenização de ativos reais em RWA que estão no Ethereum, 19 bilhões de dólares em AUM. Esse AUM, para quem não sabe, é Assets Under Management, nos ETFs de Ethereum, o que torna esse resultado o maior entre as altcoins que têm ETFs, obviamente. 30% do supply total de Ethereum está em staking, fora de circulação, e 44 bilhões travados em protocolos DeFi na mainnet, 54% do setor inteiro. Então, família, o que eu coloco aqui como ser chato é o superpoder do Ethereum, é porque ele se afasta desse lado degen que ele tinha anteriormente, quem sabe naquele ciclo de NFTs, e agora ele é algo muito mais voltado para produtos tradicionais, com perfume do mercado tradicional. E aqui, família, a gente tem um padrão que acaba se repetindo em cada ciclo cripto. A EOS, em 2018, ela prometia ser mais rápido que o Ethereum. O projeto morreu. A Tron, que está viva até hoje, taxa zero, velocidade alta, sobreviveu, mas ela não é relevante nessa briga direta por TradFi, DeFi e volumes grosseiros em relação a plataformas. A Tron, hoje em dia, ela é muito mais importante no que diz respeito à movimentação de capital, principalmente quando a gente fala de stablecoins, mas não é uma competidora direta do Ethereum. A BNB Chain, barato e rápido, dominou por um ciclo de bull run e segue viva também, mas não está ali dentre as principais quando a gente fala, principalmente Ethereum e Solana, ou quem sabe Hype, se a gente for falar de derivativos. E a Solana, mais uma vez, 2024, baixa taxa, alta velocidade, dominou o ciclo das meme coins e vem dominando o mercado de DEXs. E o que a gente percebe, família, de tempos em tempos, até levando o caso da Solana, que foi o mais recente, que chegou a uma alta de quase 300 dólares e agora ocupa ali um patamar de 80 dólares aproximadamente. Quando a especulação para, o capital sério volta para o Ethereum. Não que a gente tenha visto o Ethereum explodir em termos de preço, mas reparem, família, rapidamente aqui com o auxílio gráfico, Ethereum Sol, o Ethereum ele passa desde abril de 2025 a performar muito melhor que a Solana. Está falando algo em torno de 144% de ganho em relação ao par Ethereum Solana. Então, há sim um fundo de verdade aqui, mesmo que a gente não veja o Ethereum a 5 mil, 6 mil dólares. O que os grandes investidores precisam? Liquidez profunda para movimentar grandes volumes sem mover o preço, histórico longo sem falhas graves, anos de operação ininterrupta, código auditado por centenas de empresas ao longo de uma década, a Bolsa de Nova York ela não é emocionante e ninguém aposta contra ela. O Ethereum, de certa forma, ele conquistou
esse mesmo tipo de confiança no mundo cripto, devidas às proporções. Esse slide, família, eu só deixei aqui para uma questão de contexto, o que a gente teve de atualização passada e o que a gente vai ter de atualização daqui para frente. Inclusive, só contemplando um pouco da próxima atualização, que vai ser a Glamsterdam, vai permitir processar múltiplas transações ao mesmo tempo. Hoje o Ethereum ele processa uma por vez. Isso vai mudar, tornando a rede muito mais rápida nos horários de pico, tá, família? Então, é quase que, acho que um preparo para o próximo estágio de adoção do Ethereum, acredito eu. Um outro ponto, família, que vale a gente citar em relação a uma fraqueza do Ethereum, e aqui a gente não está para defender o Ethereum em si, fazer uma análise crítica do seu momento. Então, o que gera pânico no mercado é o que se refere muitas das vezes em relação à sua falta de descentralização. Então, a gente teve em relação a isso, 8 líderes sêniores saíram da Ethereum Foundation nos últimos meses, incluindo os 3 principais responsáveis pelo protocolo. O Vitalik, ele precisou se pronunciar publicamente, explicando o que estava acontecendo, e muitos da comunidade interpretaram as saídas como um sinal de que algo estava errado. No mercado de baixa, qualquer notícia negativa é amplificada e vira prova de que o Ethereum morreu. Só que o que está realmente acontecendo por trás dos bastidores? Então, a Ethereum Foundation ela está reduzindo seu controle sobre a rede, o que é natural. A rede cresceu demais para ser gerida por uma única organização. O Vitalik ele propôs que o Ethereum funcionasse como a internet, ninguém precisa de permissão de um centro para construir em cima dele. JP Morgan, Goldman Sachs, Bolsa de Nova York e Nasdaq já fizeram testes de tokenização de ativos usando a rede do Ethereum. Esses são os novos motores de adoção dessa rede. E menos dependência da fundação significa que a rede fica mais robusta, mais descentralizada e com mais atores comprometidos com o seu crescimento. Então, hoje, só para a gente ter ideia das ramificações e atuações do Ethereum em relação a redes no geral, a gente vê que o EVM é o sistema operacional do dinheiro digital, ou pelo menos do smart money, tá? A gente tem a Base, Arbitrum, Polygon, Avalanche, Hyperliquid, BNB, Canton, Circle Chain. Todos esses projetos eles usam o mesmo padrão técnico do Ethereum. A única concorrência real é a Solana, que tem a sua arquitetura própria. Mas ela não tem o histórico de confiança e adoção institucional que o Ethereum acumulou em 10 anos. No fim, são propostas diferentes. E aí, família, agora falando um pouco mais de preço, tá? Onde é que o Ethereum historicamente encontra um suporte técnico? Então, isso aqui, obviamente, a gente não estou com um gráfico na tela, mas tem um embasamento gráfico. Foram informações retiradas das linhas gráficas. Não só esse histórico de suporte, mas também o que a gente tem em termos de padrões nos bear market. Então, historicamente, o Ethereum cai aproximadamente 1,28 vezes mais que o Bitcoin nos bear markets. Seguindo esse padrão, se o Bitcoin cair hoje ali algo em torno de 16%, e aí só para fins de noção, tá? Isso seria aproximadamente 64 mil dólares. Se o Bitcoin faz hoje isso em relação ao seu preço atual, o Ethereum cairia 20% aproximadamente, chegando entre 1.600 e 1.700 dólares. A faixa de 1.500 a 2.100 foi suporte nos ciclos de 2022 e 2023. E a média móvel de 200 semanas do Ethereum passa por volta de 1.500 dólares. Então, isso é análise técnica, não é garantia. Há previsões como Ethereum abaixo de 1.500 dólares. Sempre diversifique, invista apenas o que pode perder. Lembrando, nada aqui nessa apresentação, nesse vídeo, é um conselho financeiro, mas é a minha visão do mercado, do que pode acontecer e com embasamentos não só técnicos, mas também de dados. De fato, família, eu acho que ainda tem muita coisa boa para a gente apontar em relação ao Ethereum ainda hoje, mas a gente precisa ser honesto. Nem tudo são flores, riscos existem nesse mercado de oportunidades. Então, a gente tem como um ponto negativo os retornos decrescentes versus o Bitcoin. O Ethereum ele vem ainda numa tendência de baixa no par Bitcoin. A concorrência da Solana e de novas redes. A Solana ela segue dominando o público especulativo de meme coins, por mais que o Ethereum tenha liderança em relação, né, ao setor de finanças tradicionais. A receita da L1 caiu com o sucesso das L2 e isso também não deixa ali de ser um problema para o longo prazo, algo a se atentar, né, de como vai funcionar essa relação, esse mutualismo.
E, mais uma vez, o Ethereum ela não é uma altcoin mais explosiva, né? Ou seja, dificilmente o Ethereum ele vai te multiplicar 10x da noite para o dia. É um ativo ali, né, de uma categoria A, sólido, confiável, mas ela não te traz ali retornos agressivos. Inclusive, a minha projeção até, inclusive, para o último bear market era chegar próximo dos $6.000, entre os 6 e os 7, chegou só até 5. E como um veredito final, família, o Ethereum não, ele não morreu, ele só estava crescendo. Então, só para a gente fechar ali os 4 pontos mais relevantes que eu destacaria. Menos de 5% de Ethereum em exchanges é a mínima histórica desde 2016. Grandes investidores acumularam mais de 934 mil Ethereums no Q4 de 2025, preços acima do que a gente vê hoje. 56% do mercado global de tokenização RWA é no Ethereum, e a gente está falando de 55% das stablecoins globais. A Solana lidera DEXs no trading especulativo e o Ethereum lidera onde o capital institucional opera. Eu já tinha comentado anteriormente, família, até no clube de membros, de um vídeo especial que eu fiz em relação à nossa plataforma de análise de altcoins. A Solana e o Ethereum eles não disputam o mesmo jogo. A Solana é como se fosse um cassino, rápido, barato, especulativo. O Ethereum é como se fosse um banco central, lento, seguro e institucional. No próximo ciclo, acredito que os dois vão subir, mas é o banco central que dura décadas, ou pelo menos que traz mais segurança. Bom, família, agora eu te pergunto, e aí, você concorda? Acha que faz sentido isso que eu te falei? Acha que faz sentido mais do que as informações, mas também a faixa de preço de oportunidade do Ethereum? Será que o Ethereum chega aos $1.500? Bom, eu acredito, assim como eu acho que o Bitcoin deva corrigir ainda, que o Ethereum vá perder os $2.000 novamente. Mas isso vai ser uma conversa daqui para frente. E sim, eu ainda acredito na força do Ethereum para longo prazo. Tudo isso fica mais interessante a preços mais abaixo. Bom, família, eu vou ficando por aqui. Deixe os seus comentários, deixe o seu like, principalmente. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção. E é claro, se você ainda não tem onde negociar criptoativos, considere criar a sua conta na Bybit, a melhor corretora de criptoativos do mercado das criptomoedas e que apoia aqui a Liga Cripto em todos os nossos conteúdos. Beleza, família? Vou ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço. Valeu!